A Lucas 15, eu vou ler só o verso 13. Eu queria que você acompanhasse aí, todo mundo conhece essa passagem, a parábola do filho pródigo. Verso 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu queria falar aqui hoje sobre esse fenômeno que cresce a cada dia, esse fenômeno chamado os desigrejados. A primeira pergunta é: o que são os desigrejados? Em suma, são aquelas pessoas que falam assim: eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não quero ter vínculo com nenhuma igreja. Eu não quero pertencer a nenhuma igreja. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Jesus é o Salvador. Mas eu não quero. E na maioria das vezes, essas pessoas foram feridas, decepcionadas dentro das igrejas. E aí eu orando a Deus, Deus me deu um sermão aqui para falar quando a casa do Pai deixa de ser suficiente. Eu não quero falar, guarda bem o que eu vou falar até agora. Eu não estou falando dessas pessoas que saem de uma denominação e vai para outra. Não é isso. São pessoas que saem e não querem mais frequentar nenhum tipo de igreja. E aí Deus me levou a essa passagem. Eu já preguei vários sermões sobre essa parábola, mas hoje eu queria falar sobre a saída desse filho. A gente precisa perguntar o que foi que levou ele a sair de casa. Eu já preguei quando ele voltou. Eu já preguei sobre o irmão dele. Eu já preguei sobre o pai dele. Mas hoje eu queria falar sobre o que levou esse jovem a pedir a herança e partir para uma terra distante. Por quê? Toda decisão, guarda bem isso aqui, toda decisão tem uma história por trás. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Tem porquê. Ninguém abandona a casa do Pai de repente. Tem uma menina que falou às outras esses dias: eu não vejo a hora de sair da casa do meu pai. Eu quero ou casar ou ir morar sozinha. Por quê? Tem porquê. Tem um contexto. E aí eu aprendi aqui que antes, preste bem atenção, antes desse rapaz colocar os pés para fora, ele colocou o coração. Antes de sair com os pés, houve uma saída do coração. A pergunta é: o que foi?
olha para mim, o que foi que aconteceu no coração desse rapaz, que levou ele a querer sair da casa do pai? Quando eu olho aqui essa parábola, que é uma das mais famosas, eu encontrei seis motivos que levaram ele a querer sair de casa. E esses 6 motivos hoje estão no meio da nossa igreja evangélica. São usados como justificativas, alguns, outros por inferência. E aí alguém pergunta assim: pastor, o que levou ele a sair de casa? O que foi que levou ele a sair? E aí eu vou chamar a atenção. Por quê? Quem é o pai dessa parábola? Eu já ensinei aqui. Quem é o pai da parábola? É Deus. Amém, gente? Amém? O pai dessa parábola é Deus. E eu quero usar a casa do pai como uma metáfora da igreja. E alguém pode falar assim: peraí, pastor Silas, você já falou, Paulo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita aqui. Eu disse isso, eu ensinei sobre isso. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí? Como é que eu vou falar que a igreja é a casa do Pai? Mesmo Paulo, ele vai escrever a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 15, e ele vai dizer que a igreja, olha o que Paulo diz: a igreja é a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Quando alguém fala assim, pastor Luiz, eu sou a igreja, é errado. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Ninguém sozinho é a igreja. A igreja é um ajuntamento, e eu falei que a igreja é a reunião invisível. A igreja é invisível, é a reunião dos santos. Quando eu olho para essa palavra aqui, o Pai é Deus, a igreja é a casa do Pai. A pergunta é: por que esse rapaz resolveu sair da casa do Pai? Em primeiro lugar, revelação de Deus em Deus. Nós precisamos entender que a decisão dele de sair partiu do coração. Ninguém pega, aliás, deixa eu corrigir aqui, poucos pecados acontecem exteriormente. A maioria acontece aqui. Antes dele sair com os pés, ele saiu com o coração. O coração dele já não estava na casa do Pai. Tiago diz, olha o que Tiago diz, Tiago 1, e o verso 14 e 15: cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria cobiça, ou seja, pelo desejo.
E aí ele vai dizer assim: então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. Deixa eu falar aí. O adúltero, primeiro ele peca aqui. O assassino, a não ser que ele matou em legítima defesa. Mas o assassino, primeiro ele faz o quê? Planeja, arquiteta. Jesus disse, olha só, Tiago disse que é o desejo, primeiro desejo, e o desejo leva ao pecado, e o pecado gera morte. Primeira coisa que eu vejo aqui, por que tem pessoas que saem da igreja? Por que tem pessoas que saem da casa do Pai? Por causa do pecado. O pecado tira pessoas da igreja. O pecado tira pessoas da casa do Pai. A concupiscência dos olhos, os desejos ardentes, desordenados da alma. Quando a gente alimenta esse desejo começa a gerar pensamentos. É como se fosse uma semente. E essa semente começa a produzir. Quando a pessoa começa a fantasiar, a pessoa começa a ter inclinação. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Antes dele arrumar as malas, algo já tinha dentro do coração dele. Quando alguém fala, eu estou saindo da igreja, ele já saiu. Não é uma decisão da noite para o dia, é algo que já foi arquitetado. É engraçado, pastor Luiz, Jesus falou assim, que é do coração do homem que nascem os maus desígnios. O que é desígnio? Planos. Esse filho aqui planejou sair de casa. O problema dele é que o pecado encontrou lugar e ele saiu para viver de maneira irresponsável. Quando eu olho a palavra de Deus, aí alguém fala assim, peraí, pastor, o que o senhor quer dizer? Foi o pecado que começou a afastar esse filho de casa. Sabe por que tem gente que sai da igreja, irmã Jacinta? Porque está vivendo pecado. E o pecado, quando ele é combatido, o pecado, quando é confrontado, a pessoa já não se sente bem dentro de casa. A pessoa quer sair, porque o pecado está ali, enraizado. Ele está fisicamente, mas o coração dele, a mente dele já está lá fora. E aí eu coloquei aqui, sabe o que Isaías disse? Todo mundo conhece. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A pessoa que está no pecado, eu falei, deixa eu falar para ninguém entender errado, no pecado todo mundo peca. A questão é viver no pecado. Quem vive no pecado, a tendência é ir afastado do Pai. A Bíblia te afasta do pecado
ou o pecado te afasta da Bíblia. E eu posso parafrasear que o pecado afasta do Pai. Porque Isaías vai dizer que o pecado faz o quê? Separação. Ei, olha aqui, o afastamento. O afastamento geralmente ele não começa geograficamente, ele começa espiritualmente. O que leva alguém a sair da igreja? O pecado. Em segundo lugar, e aí eu vou aprender aqui, por que tem gente que sai da igreja? Por que esse rapaz saiu da igreja? Saiu da casa do pai? Porque não valorizava a presença do pai. Como eu fui visitado por Deus aqui na última ceia, a palavra é sobre a presença do Pai. Aquele povo de Israel tinha presença, mas não valorizava a presença. Você já viu, irmãos? Você já viu? A gente só costuma dar valor realmente depois que a gente perde. Eu falo com meu filho, aproveita o vovô. Aproveita o máximo. Depois não adianta chorar lá no caixão. Não adianta mandar a melhor coroa. Com Deus há um perigo, pastor Luiz, da gente acostumar a presença. Se torna, irmãos, Deus está aqui. Amém. Você sente a presença dele? A gente não pode acostumar a presença e achar que é normal. Esse filho, ele tinha presença do pai, mas não dava valor à presença do pai. Tem crente dentro da igreja que não valoriza a presença do pai. É igual Sansão. Sansão é cheio da presença do Espírito Santo, que é Deus. Amanhã, se Deus permitir, eu estou dando aula. Segunda passada eu dei. Amanhã eu vou dar outra aula lá em Vespasiano sobre pneumatologia. E eu parei semana passada mostrando que o Espírito Santo é Deus. Sansão, Deus se apoderou dele, mas ele acostumou. Quem é casado há vários anos aí, parece que a gente vai acostumando a pessoa. Aí quando a gente lembra do primeiro amor, vai acostumando. A minha pergunta aqui, será que você que está aqui hoje não acostumou com Deus, não? E aí nada mais surpreende, nada mais te deixa, porque quando a gente está no primeiro amor, nossa, o primeiro amor, a gente faz coisas, a gente é romântico, a gente declara. No primeiro amor tem bilhetinho. No primeiro amor a gente não pensa em outra coisa. Mas aí a gente vai acostumando, Lulu, a presença ali e não dá o valor.
Eu já preguei aqui sobre a arca, quando a arca ela vai para a casa de Abinadab e ela fica 20 anos lá e não acontece nada. Tem gente que entra anos saindo, a gente canta, Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, mas a pessoa está tão diferente. Esse filho aqui, ele dava mais valor à herança do que o pai. Sabe por que tem gente saindo da casa do pai? Porque não valoriza a presença do pai. Se ele desse valor, ele nunca teria saído. Se ele desse valor, ele nunca iria ter dito, dai-me a parte da minha herança. Se ele amasse o pai, e aí eu coloquei aqui, Nélio, tem gente que só quer as bênçãos do pai, mas não quer comunhão com o pai. Irmão, eu vou falar que eu sou pastor dessa igreja. Uma pessoa que diz que ama a Deus e não lê a Bíblia, me perdoe. A Bíblia é a palavra do pai. Uma pessoa que diz que ama a Deus e não consegue cultuar em 2 horas, precisa rever. Tem gente que quer prosperidade, proteção, quer resposta, quer milagre, mas não quer relacionamento. Esse rapaz não queria relacionamento com o pai. Ele não queria intimidade com o pai. Ele não queria. A nossa maior, presta atenção, a nossa maior herança não são as coisas que Deus nos dá, é o próprio Deus. Você crê nisso? A nossa maior riqueza é o Pai. É a nossa maior riqueza, é o Pai. Quando eu vou falar, quando eu fico um dia sem visitar meus pais, a minha mãe já liga, já manda algo, abandonou o velho, abandonou um dia, eu fico sem. Eu fico imaginando Deus olhando e falando, há quanto tempo vocês não me buscam? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Perto está o Senhor, perto está o Pai daqueles que o buscam. Mas na verdade tem gente saindo da igreja porque não valoriza a presença do Pai. Esse homem, esse rapaz, ele não valorizou a presença do Pai. Em terceiro lugar, eu falei que são 6 razões que levam pessoas a se tornarem desigrejadas. Isso aqui, infelizmente, é verdadeiro. Tem pessoas que foram machucadas, tem pessoas que foram feridas, tem pessoas que foram abusadas, mas não é o caso desse aqui não, Giovanni. Esse aqui tinha um pai incrível. Esse aqui tinha um pai fabuloso. Esse aqui tinha o melhor pai do mundo.
E ele não valorizou a presença do Pai. E só vai dar valor quando perdeu tudo. Aí ele lembra da casa do Pai. E isso é o terceiro motivo. Ô Rogério, por que tem gente saindo da igreja? E eu vou repetir para deixar gravado, está gravando aqui. Eu não estou falando sair de denominação, não. Eu estou falando de quem não quer saber mais de igreja nenhuma. Não quero igreja, não preciso de igreja. Eu quero só Jesus, mas está saindo da casa do Pai. Primeiro lugar, pecado no coração. Segundo lugar, porque não valorizava a presença do Pai. Terceiro lugar, tem gente anotando aí, então anota. Sabe por que ele saiu? Porque ele não valorizava a casa do Pai. A casa do Pai era... Vou deixar para o meu irmão. Ele quer. Eu já peguei o que eu quero aqui, agora eu vou embora. Ele não deu valor. E eu anotei aqui, uma dúvida. A casa do Pai era um lugar de provisão. Amém? Aqui vocês têm provisão? Amém. Olha que palavra de Deus está dando aqui. Isso é alimento, irmãos. Quem vem aqui está sendo alimentado aqui na casa do Pai. Tem alimento aqui. Quantas vezes o evangelista João um dia pregou aqui e falou: a igreja aqui tem palavra, aqui tem provisão. Mas não é só aqui não. A igreja verdadeira de Deus, ela tem provisão. A casa do Pai, Cícera, tem provisão. Segundo lugar, a casa do Pai é lugar de identidade. Quem é você? Eu sou filho do Josias. A minha casa fala de identidade. Quem é você? Sou filho de Deus. Terceiro lugar, a casa do Pai é lugar de segurança. Tem uma música que eu gosto demais que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor eterno sempre esteve repousando em nós. Aleluia! Segurança! A casa do Pai. Eu posso abrir a geladeira na casa do meu pai, João? Posso. Casa do Pai é um lugar de pertencimento. Eu pertenço a este lugar aqui. Eu pertenço à igreja de Deus. Aleluia! Mas as pessoas hoje, olha o que? Billy Graham. Essa frase aqui é atribuída a Billy Graham. Olha o que a frase diz, irmã Eliane. Toda vez que o homem pensa em navegar, o diabo tem um barco prontinho preparado para ele. Toda vez que o homem pensa em navegar, o diabo tem um barco sempre pronto, preparado. O diabo
ele coloca na cabeça, olha aqui para mim. Tem gente que pensa assim, lá fora deve ser mais interessante. Principalmente quem nasceu na igreja. Que nunca experimentou o mundo. Aí tem hora que o diabo fala assim, rapaz, esse filho aqui, eu já tenho pensado o que tem lá fora. Eu estou perdendo tempo aqui dentro de casa. Eu preciso experimentar. Eu preciso gozar a vida. E o diabo, ele coloca uma falsa liberdade. Essa é a terceira. Só que a Bíblia fala, e Jesus falou que ele pegou a herança e ele partiu para uma terra o quê? Distante. O quê? Distante. A Bíblia não fala que ele partiu para uma terra melhor. Não. Ele não foi para um lugar melhor. Ele foi para um lugar distante. Tem gente distanciando da casa do Pai. Indo de vento em polpa, navegando para longe. Tem pessoas hoje trocando a comunhão da igreja. Tem pessoas hoje que não dão valor à palavra. Hoje eu perguntei de manhã ao meu pai, o senhor lembra o que eu perguntei ao senhor? Perguntei ao meu pai, o que você acha de eu cancelar o culto por causa do jogo? O que vai acontecer se eu mandar lá no zap assim, estão cancelando o culto por causa da final do campeonato? Eu tenho certeza que vão meter a língua de mim e falar assim, o pastor é desviado. O pastor é engraçado, que o pastor não pode, mas o que tem de gente que troca a casa do Pai por qualquer coisa, pastor Luiz. Mas, irmãos, olha só, é gente que não valoriza a casa do Pai. Eu não estou falando que é errado ver jogo, não. Quando eu estou em casa, eu vejo. Mas vocês acham que eu vou deixar de cultuar? Você sabia que jogador perdendo, ganhando, o salário está lá? Salário astronômico. Astronômico. O que o Hulk ganha em um mês, eu não vou ganhar até 70 anos de idade. E vocês acham que eu vou trocar a casa do Pai para ver Hulk? Irmãos, isso é sério! A igreja de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. Aleluia! Em quarto lugar, sabe por que ele saiu? Porque ele rejeitava as regras da casa do Pai. Às vezes já viu e ouviu eu falar isso com a minha filha. Minha casa, minhas regras. Por que, pai? Por que eu tenho que tomar banho agora? Por que eu tenho que dormir agora? Aí eu falo para assim, minha casa, minhas regras. O meu pai ali, hoje eu estava light. Mas eu não tinha isso também. Vou dormir,
pá, desliga a televisão. Ah, por quê? Eu pago a conta de você. Tá? Porque tem gente desilejada. Porque não gosta de obedecer regras. Esse rapaz aqui, ele queria viver sem limites. Ele queria, eu vou cuidar da minha vida. Eu faço o que eu quero. A vida é minha. Para que eu vou obedecer regra? Vocês acham que a casa do pai é a casa da mãe Joana? É, Giovana? A casa do pai é a casa da mãe Joana. Eu faço o que eu quero. Não! Você sabia, Nélio? Isso aqui Deus falou comigo ontem. A casa do pai tem regras. Todo lar saudável tem limites. Tem. Tudo lá saudável tem limites. Esse homem aqui, vocês concordam comigo? Enquanto ele estava na casa do pai, quem era a autoridade? Pai. Hã? O pai. Quando ele saiu debaixo da autoridade. Agora eu sou o senhor da minha vida. Sabe por que tem gente que saiu da igreja? Não quer lhe dar autoridade, pastor Luiz. Não quer. Tem regra? Tem. Mas olha só. Ontem eu preguei para mais de 100 jovens. Eu confesso que eu me senti meio peixe fora d'água. Porque eu pregada a jovens, o pastor Luiz sabe muito bem que é diferente. Esse jogo de hoje, o pastor até falou comigo, para os filhos, o jogo de hoje parece estar morto de igreja. É porque tirou o celular, tirou o celular dentro, parece assim que é outro mundo. Aí eu preguei para jovem ontem, a vigília que teve aqui, a Lara quase me deu uma crise de riso. Ela falou assim, pra que olhar tanto? Parece que Deus é surdo. A geração de hoje, irmão, essa geração é uma geração, olha aqui, isso é influência cultural. Cultural, sabe por quê? Pastor Luiz, quando eu era jovem, eu queria ser cheio do Espírito Santo. Eu queria monte, orar, vigília, escola dominical. Aí, essa geração hoje é a geração que fala assim, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Eu não preciso de igreja. Esse rapaz aqui, ele não queria obedecer regras. Agora a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero. A verdadeira liberdade é viver na vontade do Pai. Aleluia. Você levanta a tua mão, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Aleluia. Aleluia, Cissa. A primeira, vamos lá, vamos ver. Alguém sabe qual é a primeira regra da casa do Pai?
A primeira regra da casa do Pai. Alguém perguntou a Jesus assim: qual o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Essa é a maior de todas as regras. Esse rapaz aqui já não obedecia, porque não amava o pai. Eu preciso amar o pai, Júlio, acima de tudo. Acima de tudo. Com todo o coração. Com toda a alma. Com toda a força. Com todo o entendimento. Essa é a primeira e a maior de todas as regras. Em quinto lugar, por que tem gente se tornando desigrejada? Em quinto lugar, sabe por que eu vi aqui? Por que esse rapaz foi embora? Porque ele não tinha comunhão com o irmão. Os dois não viviam. A prova é que quando ele volta, o irmão tem o quê? Inveja, raiva. Sabe por que tem gente saindo da igreja? Porque tem dificuldade em dar para os irmãos. Irmão, eu vou sair da igreja porque fulano não gosta de mim. Eu vou sair da igreja porque fulano não vai com a minha cara. Porque fulano tem inveja. Porque ciclano tem raiva de mim. E aí ele usa essa desculpa para poder sair. Tem gente se tornando desigrejada porque tem dificuldade na coinonia. Deixa eu falar algo aqui. Todo lugar vai ter gente que não gosta da gente. Todo lugar vai ter gente que pensa diferente da gente. Todo lugar. A Norinha fala, aqui não, aqui sim. Em todo lugar tem panelinha. Irmão, olha aqui. Se a gente for olhar para isso, a gente não fica na igreja. Toda a igreja, pastor Luiz. Deixa eu ver se eu posso falar isso. Eu vou falar. A gente falou de Moisés aqui na reunião. Moisés liderava uma igreja. Toda a igreja, Giovanni, tem Datã, Coré e Abilão. Depois foi Josué. Toda a igreja tem Macã, que está de olho. Vamos para ganhar tempo. Toda a igreja tem Judas. Até Jesus tinha Judas lá. Isso aí eu concordo. Mas panelinha não tem não. Esse irmão aqui, o irmão do filho pródigo, não gostava dele. Se gostasse, quando ele voltou, o pai não precisava sair lá fora e insistir para ele entrar, não. Você acredita que na igreja tem isso? Tem gente que se sair e voltar, quando voltar,
irmão vai olhar. A festa no céu, quando o pecador se arrepende, Jesus disse, a gente precisa, sabe qual é a segunda regra, Giovanni? A segunda regra da casa do Pai: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, Jesus resumiu em duas: amar a Deus, aleluia. Mas eu não consigo, eu vou dar um exemplo aqui, eu não consigo amar o Nélio. Se eu não consigo amar o Nélio, o problema está aqui. Se você não consegue amar alguém, o problema está em você. Porque João disse, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Tudo inferno. Em último lugar, eu encerro, só recitando, por que tem muita gente desigrejada hoje? Em primeiro lugar, por causa do pecado no coração. Segundo, porque não valoriza a presença do Pai. Terceiro, porque não valoriza a casa do Pai. Em quarto lugar, porque não quer obedecer regras. Em quinto lugar, porque não consegue ter comunhão, amar os irmãos. Em último lugar, e aí meu pai acertou, meu pai falou olho gordo, mas eu coloquei aqui, porque que ele quis? Falta de contentamento. Ele tinha muita coisa, mas ele queria mais. Quanto mais, melhor. Sabe por que tem muita gente desilejada hoje? Porque está amando o mundo. E a Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, esse filho aqui, ele tinha casa, ele tinha provisão, ele tinha segurança, ele tinha família, ele tinha pai, que era excepcional. Nada disso, nada era suficiente. Ele queria mais. Eu vou falar com muita tristeza, irmãos. Tem gente que já está na hora de diminuir o ritmo. Eu fui aprender, Giovanni. Eu aprendi mês passado. Será que o crente pode usufruir? Pode chegar um momento e falar assim, agora eu estou aposentado, ou agora eu vou trabalhar menos para poder usufruir aqui. Será que é pecado? Quem me fez entender isso foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou assim, pastor Luiz, achei fantástico. Porque se a gente for olhar, a palavra aposentadoria não aparece na Bíblia. Porém, contudo, Eclesiastes diz que é o tempo de plantar e o tempo de colher. Tem gente que está na hora de colher, mas quer ganhar mais, plantar mais, plantar mais. Aí não tem tempo para as coisas de Deus.
vai morrer e vai deixar para outro gozar. Eu gosto disso. Vai morrer e vai deixar para a filha aí que nunca deu nenhum suor, torrar tudo. Tem o tempo de plantar, vai ter o tempo de colher, de usufruir. Agora, hoje, o olho gordo, não, eu tenho que ralar, aí vai afastando da igreja. Não tem tempo mais, porque ele quer mais. Ele quer mais. Esse é o problema do coração do homem. Que Deus tenha misericórdia, começar de mim. Que eu possa, como disse o salmista, habitar todos os dias na casa do meu Pai. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso aqui tem que trazer alegria, sabe por quê? Na presença do Pai, há abundância de alegria. Aleluia. Salmo 16, verso 11. A abundância de alegria. A alegria, essa alegria de fora vai passar 2 dias, né? Quarta, eu não sei quem ganhou, quem perdeu. Eu não sei quem ganhou, quem perdeu, mas uma coisa é, quarta-feira tem outro jogo, aí perde e amor, passou. Agora a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Eu vou chamar o Yuri, vem cá, Yuri. Nós vamos encerrar cantando perto quer estar, junto ao pés, pois uma prazer maior, aleluia, alegria da Cissa aí, essa é a alegria que a gente tem que ter, aleluia, pois prazer maior não há que me render e te adorar, tudo que há em mim quero te ofertar, fica de pé aí, e nós vamos embora cantando esse louvor, aleluia, perto quero estar. Se você pode, feche seus olhos aí, levanta suas mãos aí, Pai, o Pai está aqui. O Pai está aqui, aleluia. Adora aí, não conversa não, irmão, vai adorando aí, levanta a mão aí, adora o Pai aí, exalte o Pai, glorifique o Pai está na casa, o Pai está na casa, aleluia. Prazer maior não há.